Bom dia, turma. Tudo bem? Espero que sim. Manhã de quarta-feira aí chegando. Junto com amanhã, eu quero desejar um excelente dia para você e sua família, tá? E espero que todo mundo continue muito bem, com fé em Deus. Vamos lá. Hoje nós vamos entrar em um novo assunto. Esse assunto é gramatical. Estou olhando ali para o meu livro para só dizer a página 16, tá? Na página 16, vocês vão encontrar lá um nome bem bonito. Adjunto adnominal. Professor, que nome estranho. Mas depois tu se acostuma. É um termo aí da oração que nós vamos estudar hoje, certo? Vou desaparecer, mas daqui a pouco eu volto para me despedir de vocês, tranquilo? Então, adjunto adnominal. O que é que quer dizer, afinal, professor? Esse tal de adjunto adnominal aí. Bora entender. Vamos ver como é que ele aparece dentro da oração. Adjunto adnominal, professor G. Anderson Santana. Primeiro, antes de começar a explicar, eu quero que vocês resolvam comigo essa atividade. Compare os enunciados entrelaçados. Em quais deles a mensagem é mais detalhada? Que palavras fazem essa diferença? 2. Classifique essas palavras morfologicamente. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho o seguinte. Este cão de porte grande e o gato malhado são bons amigos. Veja, este cão de porte grande e o gato malhado são bons amigos. E aí, entrelaçado, eu tenho o seguinte: cão e gato são amigos. Nessa outra, nós temos animais têm relacionamento. Esses dois animais domésticos têm um relacionamento amigável. Beleza, já dá para ver uma diferença gritante entre essas relações, né? Essa daqui está menorzinha, essa está bem maior. Foi colocado várias palavras aí, né? Essa não, essa também não e essa sim. A primeira questão pergunta: em quais deles a mensagem é mais detalhada? É nessa ou nessa? Nessa ou nessa? 5 segundos para você pensar. Justamente, eu sei que você é inteligente, você disse que essa é a que é menos detalhada. Logo, essa daqui é a que tem mais detalhes, né? Enquanto que nessa também é menos e essa é mais. Quais são as palavras que trazem toda a diferença dessa oração aqui para essa daqui? Olha o seguinte. Tem a palavra este, de porte grande, o, malhado e bons. Veja, todas essas palavras entraram aqui, né? Para dar maior significação a esses animais, para trazer mais referências sobre essa mensagem. Então, na questão 2, ele diz: classifique essas palavras morfologicamente. Morfologicamente é quando nós falamos de classes gramaticais. Por exemplo, nós temos 10 classes: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, advérbio, tem numeral, tem também preposição, conjunção, interjeição e o verbo. São 10 classes gramaticais, tá? Aqui ele pede para você classificá-las. Quando eu falo este, aqui trata-se de um pronome. Aqui é um pronome. De porte grande, uma locução adjetiva ou um adjetivo. O é artigo masculino definido. Malhado
é um adjetivo, porque traz característica. Bons também é um adjetivo por trazer característica. Do outro lado é a mesma coisa. As palavras aí vão trazer maior significação para essas. Então, vamos para o próximo slide. Que palavras estão ligadas a cão? Quais são as palavras que estão ligadas à palavra cão? Eu tenho aí que cão é um substantivo. E as palavras que fazem referência a ele são essas. Este, né, ó, este cão. Como é o cão? De porte grande. Então, seria este e de porte grande. A gato, a palavra que faz referência a gato, é o gato. E também a palavra malhado, que diz como é esse gato. É um gato magrelo, malhado. Aí, bora lá. Na B, aí ele pergunta ainda na A. E amigos? Qual é a palavra que faz referência a amigos? Bons, né? Como são os amigos? São bons. Beleza. Na B, animais. Quais são as palavras que fazem referência a animais? Esses dois, ó, e domésticos. Estes dois, vírgula, domésticos aí trazem referências para animais. E para relacionamento, né? Um relacionamento amigável. Então, e amigável. Olha que interessante. Você começou a analisar comigo aqui palavras que, quando colocadas ao lado de um substantivo, elas tornaram aí esse substantivo muito mais compreensível. Trouxeram detalhes, trouxeram características, especificaram. Então, nós estamos falando aqui do adjunto adnominal. Adjunto adnominal é o termo que acompanha o substantivo. Todas essas palavras que nós vimos que vinham lá ao lado do substantivo exercem uma função das seguintes classes de palavra. Artigo. Quais são os artigos, professor? Os artigos são os seguintes. O, que é o artigo definido masculino. A, artigo feminino definido. Os e as, suas formas no plural. Um e uma, artigo indefinido masculino. Artigo indefinido feminino, tá? Então, aqui são os artigos existentes. Adjetivos: belo, feio, alto, baixo, rápido, bonito, magro, gordo, enfim, são exemplos de adjetivo. Locução adjetiva é quando nós temos duas palavras que expressam uma característica de anjo, de idade, com estilo. Então, a novela lá, Carinha de Anjo, esse de anjo formava uma locução adjetiva. Numeral: 1, 2, quinto. Então, numeral expressa a ideia de número, tá? E pronomes servem para acompanhar o substantivo. Aqui eu tenho alguns exemplos. Esse, aquele, aquela, desse, disso. Pronto. Essas classes aqui, artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral e pronome, vão exercer uma função sintática para a oração, no nosso substantivo, uma relação de adjunto adnominal. O adjunto adnominal, como já dito, são os termos que acompanham o substantivo. Esses recursos de linguagem que enriquecem as frases quando se tem a intenção de ampliar a informação com detalhes, descrições e caracterizações. Então, ó, o adjunto adnominal serve para enriquecer a oração, trazendo para o substantivo uma ampliação, dando mais detalhes, descrevendo, caracterizando. Olha aí um exemplo. Os seus 2 cachorros peludos de estimação têm pedigree? Eu poderia
simplesmente dizer assim para vocês: cachorros têm pedigree? E vocês me entenderiam. Cachorros é o nosso substantivo. E eu disse que o adjunto adnominal vai se juntar a um nome para especificá-lo. E aí ele podia ser locução adjetiva, artigo, pronome ou numeral, tá? Então vamos analisar aqui. Quando eu tenho os seus dois, tudo isso daqui não estava presente na oração. Nós colocamos para dar mais detalhes a esses cachorros. Quando eu trago os cachorros, eu sei de que cachorros eu estou falando, porque eu estou usando um artigo definido. Seus traz uma ideia de posse, né? Então, eu estou falando do cachorro de alguém, seus. E não estou falando de 30, de 40, mas apenas de 2. Então, olha só. Os é artigo, seus, pronome, 2, numeral. Peludos de estimação. Peludos traz uma característica de como é o cachorro, adjetivo. De estimação, diz como são também esses cachorros. Locução adjetiva, porque é formado por mais de 2 palavras. Então, por 2 palavras, tá? Logo, todos esses trechos sublinhados são chamados de adjuntos adnominais. Sintaticamente, adjunto adnominal. Morfologicamente, cada palavra vai ter seu nome. Locução adjetiva, adjetivo, numeral, pronome e artigo. Mas, para entender, adjunto adnominal é toda palavra que, quando estiver junto do substantivo, traga definições para ele. Então, veja, cachorro peludo. Peludo é um adjunto adnominal. Tranquilo? Olha aí, adjuntos adnominais podem ser acompanhados por adjetivo ou locução adjetiva, artigo, pronome ou numeral. Exemplos. Livro é substantivo, né? Então, é um nome. Esse nome poderia ser acompanhado pela palavra um, que é um artigo. Um livro. O livro, artigo também. Aquele livro, aquele é pronome. De memórias, é uma locução adjetiva. Novo é um adjetivo. Aquele livro de memórias é novo. Veja, novo, de memórias e aquele são adjuntos adnominais para a palavra livro. Lá em histórias, olha lá o que é possível colocar. As histórias do narrador são agradáveis. As histórias do narrador são 10. Suas histórias são agradáveis. Então, essas palavras circuladas são adjuntos adnominais. Tranquilo? Então, o adjunto adnominal vai trazer mais detalhes para a palavra. Olha um exemplo. Aqueles animais transportam alimentos. Eu poderia dizer assim: animais transportam alimentos. Mas não é qualquer animal que transporta. É apenas aqueles. Aqueles que eu estou demonstrando ali, ó. Então, a palavra aqueles é um pronome demonstrativo e pronomes exercem a função sintática de adjunto adnominal. Adjunto adnominal faz o que com substantivo? Traz mais especificações. Animais aí é o substantivo, aqueles é o nosso adjunto. Duas cores se misturam no céu. Olha que imagem linda, né, minha gente? Nessa imagem, quando eu falo cores se misturam no céu, tranquilo, não temos adjunto. Agora, quando eu especifico quais cores são, quantas são, eu estou dizendo que são 2, não são todas, não são 1.000, não são 2.000, não são 2.000, perdão,
são apenas duas cores se misturam no céu. Então, nós temos aí um adjunto adnominal, porque duas é um numeral. E todo numeral, quando for analisado sintaticamente, é um adjunto adnominal. Esse adjunto diz quantas cores são. Morfossintaxe do adjunto adnominal. Professor, que nome é esse? Morfossintaxe. Quando eu falo em morfo, vem de morfologia. Quando eu falo em sintaxe, vem de sintaxe, né? Sintaxe é o estudo das relações que as palavras dentro da oração vão estabelecer uma com as outras. Já a morfologia é o nome das classes das palavras. Então, nós vamos fazer uma análise aqui. A função de adjunto adnominal, ele é sintático, né? Pode ser desempenhado por adjetivo, locução adjetiva, artigo, definido e indefinido, pronomes adjetivos, que são possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e numerais. Então, veja, o adjunto adnominal pode ser qualquer um desses que foi citado, tá? Então, vamos analisar a oração. Os burrinhos inumeráveis da madrugada agitavam meu sono. O que está em branco é o substantivo, verbo e substantivo, tá? Então, olha que nessas palavras em branco foram acrescentadas aí a elas algumas especificações, principalmente para a palavra sono e burrinhos. Note, os burrinhos. Quantos? Inumeráveis. Eu não sei quantos eram. Inumeráveis da madrugada. Agitavam o quê? O meu sono. Os é artigo, definido masculino. Inumeráveis, como eram os burrinhos? Quantos eram? Inumeráveis. Então, inumeráveis traz uma característica aqui, adjetivo, da madrugada. Não era qualquer burrinho inumerável, eram os inumeráveis da madrugada. Então, locução adjetiva. De quem era o sono? Meu, pronome possessivo. O que eu quero que vocês vejam é que esse pronome, essa locução, esse adjetivo, esse artigo, quando for analisado sintaticamente, olha o que ele se torna. Adjuntos adnominais. Então, aqui nós temos adjunto adnominal. Para terminar a aula, só reforçar. Um adjunto adnominal, ele serve para dar mais detalhes ao substantivo, certo? E aí vocês vão resolver algumas atividades para vocês ficarem antenados. Eu vou me despedir, tá? E até a nossa próxima aula. Abraço, beijo no coração.